Bom, agora, nessa segunda videoaula, vamos falar um pouco sobre tipos de variáveis e a função leia, que no caso em C seria a função scanf. Bom, vamos lá. Primeiro, abrir o dev. Criar um novo projeto. Colocar a estrutura básica nossa, include stdio, que é a biblioteca de entrada e saída, a biblioteca lib também, int main, abre e fecha parênteses, returning 0, certo? Essa vai ser sempre a nossa estrutura básica. Salvar na aula de C, muda no diretório C, só lembrando, muda para C, coloca como aula 01, salvar. Bom, o que é uma variável? Basicamente, alocação de memória. Então, vamos imaginar a nossa memória do computador como se fosse a planilha do Excel, certo? Imagina que aqui é tudo que a gente tem de memória disponível. Então, eu vou colocar uma borda aqui para a gente saber que isso daqui é a nossa memória. O resto aqui não importa. Nossa memória é isso, certo? Então, vamos por o seguinte. Sistema operacional está usando isso daqui. Alguns programas que você está executando está usando isso daqui. Outros programas, isso daqui. Outros programas, isso daqui, tal. E vai encher na memória. Vai chegar uma hora que não vai ter mais espaço. Mas por que ela vai se enchendo? Porque tem variável sendo declarada. Então, vamos lá. Como eu declaro uma variável em C? Só para a questão do visual aqui também. Imagina o seguinte: inteiro se torna int. Decimal, eu não lembro se é assim, se torna float. Caractere se torna char. Lógico se torna bool. Que isso daqui somente em C++. C não tem, certo? E string não, literal não existe, certo? Existe sim uma cadeia de char, vários char. Então, um literal não é um monte de letra, um monte de números embaralhados lá. Então, um char é um deles. Então, uma string é um conjunto de char. Isso a gente vai aprender a trabalhar depois. Mas não entra no caso agora. Não é interessante a gente trabalhar com ele agora. Então, vamos lá. Como que eu declaro uma variável do tipo inteiro? Uma variável do tipo inteiro, eu vou declarar da seguinte forma: int, que é o tipo, e depois um nome. A, por exemplo, ponto e vírgula. Então, toda declaração é assim: tipo, espaço, nome, ponto e vírgula. Certo? Quero declarar uma variável do tipo float. Float b, ponto e vírgula. Do tipo char, char c, ponto e vírgula. Do tipo lógico, somente em C++, e isso não tem em C, ou d, ponto e vírgula. Como isso daqui é somente em C++, eu vou remover, só por questão de curiosidade mesmo, eu vou remover, mas não vou deixar aqui, tá bom, beleza? Então, tchau. Daí, como que eu faço a leitura, atribuição de valor dessa variável primeiro? Só vou voltar aqui no Excel, imagina que eu executei o meu programa, tal. Quando eu executei, ó, você viu que ele... Vou tacar o System Pause aqui, fica mais fácil. System Pause, lembrando, para a aplicação. Eu vou executar. Ele declarou 3 variáveis, certo? Imagina que ele fez isso.
Aqui está A, aqui está B e aqui está C, certo? Cadê o centralizar desse negócio? Bom, deixa pra lá. Aqui tem as três variáveis declaradas na memória, certo? Então essa daqui tem o que? Tem o seu nome e tem um endereço. Olha, o H1. Então, só existe essa variável aqui, que seria a variável H1. A memória trabalha mais ou menos desse jeito, é só para a gente ir assimilando, só que não vai usar agora. Assim como o B está no I, o I1. Não tem outra variável aqui, é impossível. Assim como o J também está no I1. Então cada um dentro da sua casa, cada um com o seu nome e cada um dentro da sua casa. Portanto, eu consigo acessar a variável tanto pelo nome quanto pelo endereço. Então, por exemplo, se a memória trabalhasse do jeito que a planilha do Excel trabalha, caso que não é isso, mas imagine que trabalhasse, eu poderia acessar a variável A trabalhando, por exemplo, com H1. Que H1 é o quê? H1 é um endereço. O endereço de quem? Dessa memória. Beleza, o que tem nesse endereço? Na linha 1, na coluna H, tem o A. Então, por exemplo, os dois seriam iguais. Assim como o B seria igual a IJ1 e o C seria igual a J1. Por quê? Você está falando da mesma coisa. Entendeu? O endereço dele, que é essa cruz aqui, com o nome dele. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Beleza? Então tá, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Como que eu atribuo um valor aqui dentro? Eu tenho duas formas. Ou eu posso fazer assim, vou dar um Enter. A recebe 50, ponto e vírgula. Ou eu posso fazer direto na declaração da variável. Ao invés eu posso assim, A recebe 50. Isso é uma vantagem da linguagem C. Eu posso colocar valor direto na declaração. Beleza. Assim, para o float eu também posso fazer, tipo... E assim para o char também. Isso daqui, por exemplo, aspas duplas, considera um texto com mais de um caractere, ou seja, uma string. Porém, isso daqui é um char e não uma string. Então eu faço o quê? Eu não coloco aspas duplas, eu coloco apenas aspas simples. Aspas simples representa um char. Aspas duplas representa uma string, certo? Quando eu tenho aspas duplas, eu posso colocar um monte de valor. Quando eu tenho aspas simples, opa, eu só posso colocar um. Não existe isso, um aspas simples. Ou isso daqui e tal. Não existe. É apenas um caractere, certo? Char 1, entendeu? Beleza. Tá, aqui eu estou atribuindo o valor nele direto. Só que se eu quiser que o meu usuário informe o valor para eu tacar dentro dele, então eu vou ter que usar qual função? A função leia, ou seja, a função scanf. Então, beleza. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou limpar aqui, tal, limpar aqui, tal, limpar aqui. Beleza. Vou fazer o scanf primeiro, utilizando uma variável do tipo inteiro. Como eu expliquei aqui, cada variável ocupa um espaço na memória. Por exemplo, essa daqui ocupa o H1, que é o A. Só que esse espaço ele pode ter um tamanho diferente. Por exemplo, como o A, lembrando, era um int, o B é um float e um C é um char, o int, imagina que ele ocupa 4 casas. O B, por ser um float, ocupa 8. E o char e o C, por ser um char, ocupa 1. Eu não lembro se o valor do float é isso mesmo, nem se do inteiro é isso, mas vamos só fazer um exemplo aqui. Então vamos lá. Como o A ocupa 4, ele vai estar ocupando isso daqui, ó. Eu vou... Deixa só. Para ficar mais fácil, eu vou mudar o B de lugar. E eu vou mudar o C de lugar também. Tá? Então o A, lembrando, ele ocupa 4. Então vou fazer isso aqui, ó. O A ocupa 4, então eu vou pegar esses 4 pro A. Certo? Então tudo aqui é A.
Porque ele está falando, ó, o A ocupa 4 casas. O espaço dele é 4 casas, beleza. O B, ele falou que o B ocupa 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não dá. Vamos mudar esse negócio pra cá, pra ficar mais fácil. E esses aqui pra cá. Esse negócio de mudar na memória não acontece, tá? Eu só tô mudando aqui pra simplificar, pra deixar mais fácil. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui. Esse é o tamanho que o B fica na memória. 8 casas. Certo? E o C, que é uma casa só vai ocupar um espaço. Repara que ele está sempre contínuo. Não existe isso. Ele começa um pouquinho aqui, depois um pouquinho aqui. Isso aí não existe. Ele não declara variável desse tipo. Todos os bytes da variável têm que estar um do lado do outro. Não posso começar ela aqui, tem outro pedaço lá em cima e um outro aqui no meio. Não pode. A variável tem que estar constante o tempo inteiro na memória. Assim como o A também está constante, esse daqui também está constante. Esse daqui no caso é um só, em qualquer lugar que eu colocar ele está valendo. Mas beleza, então é isso daí. Por esse motivo, cada variável ocupa um espaço e você não tratar isso por trás, como a maioria das linguagens fazem, o que você tem que fazer? Quando você for atribuir um valor vindo do usuário pela função scanf, você tem que falar qual é o tipo de dados que o usuário está entrando. Por exemplo, esse daqui não é um inteiro, certo? Então, eu vou fazer um scanf específico para a variável do tipo inteiro. Então, vamos lá. Vou escrever aqui assim, ó, scanf a tal. Isso daqui, ele vai fazer o quê? Ele vai jogar um valor dentro da variável a. Beleza. Só que ele não sabe quanto de memória a variável a ocupa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar, ó, a variável a, por exemplo, no caso do inteiro, ocupa 4 bytes, certo? Então eu vou falar assim, ó, ele é um inteiro. Que daí lá por trás você sabe que o inteiro ocupa 4 espaços e faz a gravação certinho. Então vamos lá, eu vou colocar o seguinte, scanf, espaço, aspas duplas, porcentagem D, fecha aspas duplas, vírgula e comercial A. Isso daqui é um scanf do tipo inteiro. Então vamos lá. Essa parte que é aspas duplas e aqui dentro vai o tipo da minha variável. Por que porcentagem D? Porcentagem D é o jeito que ele entende que isso é um inteiro. Então, para inteiro, eu vou usar porcentagem D. E quando for float? Quando for float, eu vou usar porcentagem F. E quando for char, eu vou usar porcentagem C. Certo? Então, lembrando, porcentagem D, quando for uma variável do tipo inteiro, porcentagem F, quando for uma variável do tipo float, e porcentagem C, quando for uma variável do tipo char. Beleza? Deixa eu parar a gravação aqui, senão vai ficar desincronizado o vídeo.